Oi, me chamo Amanda de Oliveira e Silva, sou aluna de Engenharia Química da Universidade Federal de Itajubá e fui orientada pelo professor Hugo Perazini em minha pesquisa sobre o estudo da secagem de resíduo de açaí. Este resíduo apresenta grande potencial como biomassa para a produção de bioenergia, mas devido à sua elevada umidade é necessário o estudo da operação de secagem. Os experimentos de secagem foram realizados em um secador convectivo tipo túnel de escala de bancada, presente no Laboratório de Sistemas Particulados da Unifei. A figura 1 apresenta o esquema do equipamento. A amostra utilizada em cada teste foi constituída por 3 partículas sem cascas de caroço de açaí. Os experimentos foram conduzidos nas temperaturas do ar de 50, 60 e 70 graus Celsius e velocidade do ar de 2 metros por segundo. O procedimento consistiu na obtenção da massa da amostra e dos diâmetros das partículas em intervalos de tempo progressivos. A difusividade efetiva foi obtida por meio do ajuste do modelo difusivo aos dados experimentais de umidade em função do tempo e por meio da equação de Arrhenius reparametrizada, encontrou-se a energia de ativação. Influência da temperatura do ar na cinética de secagem. A figura 2 mostra os dados de razão de umidade pelo tempo de secagem para as 3 condições de temperatura. Observe-se que para o mesmo intervalo de tempo, as maiores temperaturas do ar proporcionam uma menor razão de umidade, indicando que ocorreu uma maior evaporação de água nessas condições, o que está de acordo com os outros trabalhos de secagem de resíduos de açaí. Dessa forma, a elevação da temperatura do ar aumenta o nível de agitação das moléculas e intensifica a difusão da água do interior para a superfície do corpo. A figura 3 apresenta o diâmetro médio das partículas em função do tempo de secagem para as 3 condições de temperatura do ar. É possível constatar que o aumento da temperatura de 60 para 70 graus Celsius proporcionou uma maior redução do diâmetro médio ao longo do tempo. Possivelmente, isso ocorreu pelo fato da elevação da temperatura favorecer o movimento da umidade do interior do sólido para a superfície, resultando em uma maior contração da partícula. Por outro lado, devido à heterogeneidade das partículas com relação ao tamanho, não é possível obter uma discussão fisicamente consistente para a temperatura do ar de 50 graus Celsius. No entanto, uma redução de menos de 1 milímetro pode ser constatada. Logo, considerando os possíveis erros experimentais na determinação dos diâmetros e o fato da partícula do resíduo de açaí ser constituída por um endocarpo volumoso e rígido, considerou-se que não há encolhimento significativo das partículas durante a secagem. A figura 4 apresenta o ajuste do modelo difusivo aos dados experimentais de umidade em função do tempo, assumindo o raio constante. Verifica-se que o modelo difusivo não representou satisfatoriamente os dados experimentais, sobretudo nos instantes finais da secagem, superestimando o efeito da difusão de água no interior do material. Além de atribuir tais resultados a erros experimentais, convém ressaltar que na modelagem matemática a difusividade efetiva foi considerado um parâmetro constante, sem ser função da temperatura do sólido e da umidade da partícula. A figura 5 mostra os resultados do ajuste da equação de Arrhenius reparametrizada aos valores estimados da difusividade efetiva. O modelo de Arrhenius se ajustou bem ao comportamento da difusividade efetiva com a temperatura. A energia de ativação foi estimada em 22 kJ por mol. Já a difusividade efetiva ficou na faixa de 2,4 a 4,2 vezes 10 a menos 10 metro quadrado por segundo. Os valores de difusividade encontrados são maiores do que alguns daqueles apresentados em Nagata et al. 2020b, indicando que a casca fibrosa ao redor das partículas pode impor uma resistência à transferência de massa. No entanto, como estes autores utilizaram uma modelagem matemática diferente, não é possível obter uma análise conclusiva. Conclusões: a temperatura do ar exerce influência significativa na dinâmica de secagem. O fenômeno de encolhimento da partícula não deve ser considerado. O modelo difusivo não se ajustou satisfatoriamente aos dados experimentais. Não foi possível concluir categoricamente se a casca fibrosa impõe resistência à transferência de massa. Com estes resultados, procurou-se contribuir para uma operação eficiente de secagem de resíduos de açaí e assim com as rotas de aproveitamento deste resíduo como biomassa para a produção de bioenergia. Estas são algumas das referências bibliográficas utilizadas e agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro e ao professor Hugo pela oportunidade de aprendizado.